Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Chegou um momento muito especial, momento da apresentação da mensagem de Deus nesta noite. Deus mais uma vez vai falar conosco e vai continuar falando. Ele é o dono da igreja, eu sou um servo dele e você também é. Você chegou aqui nesta noite uma palavra de Deus para a minha vida, e Deus tem uma palavra dele para revelar ao meu coração. Eu confesso aos irmãos que durante esses 20 anos no pastorado, 20 anos nesse púlpito, mais 5 como evangelista, 25 anos, Deus tem me moldado. Às vezes eu vejo Deus me amassando, tem trabalhado na minha vida, e tenho a certeza que esse Deus, Ele faz isso também na sua. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem uma forma de trabalhar especial na vida de cada um. E eu quero dizer algo para você antes de você apresentar essa mensagem, que você não está esquecido nem esquecida. Deus, Ele sabe tudo sobre a sua vida, Ele tem sempre se revelado. E o que é que impede às vezes a gente entender a voz de Deus? O que é que está sufocando tanto a igreja hoje? O mundo vive nessa agonia, nessa perplexidade. E por que a gente tem se angustiado tanto? Eu creio que nesta noite, através da mensagem, Deus falará conosco. Eu quero falar de uma parábola do Antigo Testamento, a parábola do oleiro. Uma palavra bem conhecida, mas que não deve ser, vamos dizer, rejeitada, ou porque a gente acha que conhece, que a palavra de Deus se renova. A gente não pode evitar um texto, porque ele é conhecido. Se eu digo todo dia que o Senhor é meu pastor, Ele é meu pastor, e nada me faltará. E essa palavra é a palavra de Deus. Assim o profeta Jeremias também, chamado também de um profeta chorão, um homem que tinha uma vida com Deus, profeta que chamado ainda jovem, muito jovem, e ouviu a revelação e o chamado do Senhor. E no capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, essa palavra hoje é diretamente para o seu coração. Presta atenção no que Deus fala através da parábola do oleiro. Capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número 6. Os irmãos encontraram, pode dizer amém? Nós temos aqui também no Data Show. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, toda a igreja pode ler comigo? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis como um barro na mão do oleiro, assim sois vós as minhas mãos. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Ajuda-me na compreensão do texto, teu Espírito Santo esteja usando a minha vida para a glória do teu santo nome, e que esta mensagem, ó Deus, bem conhecida, o teu Espírito Santo fale que cada um de nós tira, ó Deus, qualquer coisa, ingerência que queira atrapalhar esse momento, e que esse lugar é teu, ó Pai, tudo é para a glória do teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Vamos dizer amém? A parábola do oleiro. A didática de Deus, ela é muito interessante. A forma de Deus trabalhar. Tem uma música que diz que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Nós muitas vezes não entendemos a forma do trabalhar de Deus em nossas vidas. E essa parábola nos chama a atenção por muitos motivos. Eu queria destacar pelo menos 3 nesta noite. O que Deus falou no meu coração na leitura desse texto, que diversas vezes eu já examinei, preguei,
conheço uma mensagem musical nela, a gente conhece, onde é uma oração: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. E nessa canção, repete o que está no texto: quebra a minha vida. Isso é muito forte, essa palavra. E diz que faz uma vida nova, faz de novo, porque eu quero ser esse vaso. Então, pensando nesta parábola, o Senhor controla a vida do crente como bem lhe parecer. A gente vai perceber nesse texto aqui a soberania do Senhor e a nossa dependência dele. Olhando a parábola do oleiro. Assim diz, a proposta da mensagem desta noite. Deus usa muitas situações do nosso cotidiano para enfatizar alguma lição espiritual. Nada acontece na vida do crente por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados por Deus. E aqui Deus ensina ao profeta. Você sabia que profeta tem que aprender todo dia com Deus? Nós precisamos aprender. E o profeta Jeremias estava ali para aprender uma maravilhosa lição de seu absoluto controle. Deus tem controle sobre tudo e sobre todos. A soberania de Deus é uma doutrina bíblica, às vezes pouco compreendida pela maioria do povo. A gente cantou agora há pouco: se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. E às vezes pensamos que é do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. E nesta parábola vamos ver 3 situações. E eu fiquei pensando no primeiro ponto, o seguinte tópico: Deus tem o momento e o lugar certo para falar conosco. Deus tem o momento e o lugar certo para falar comigo e com você. E aqui nesse texto, o Senhor desejava falar, e Ele desejava falar de uma forma inusitada, diferente. Deus poderia muito bem falar e se apresentar ao profeta através de sonhos. Nós conhecemos vários textos bíblicos onde Deus falava com José, por exemplo, através de sonhos. E muitas pessoas não compreendiam, os irmãos não compreendiam, o pai também, Jacó, também às vezes não alcançava, mas Deus se revelava com ele, se revelava para ele através de sonhos. Então Deus, Ele quer falar com o profeta. E observamos na história do Antigo Testamento, eu poderia apresentar aqui muitos textos eloquentes de Deus se revelando para o seu povo da forma que Ele quer. Ele tinha várias formas de falar. Ele falou com Jó no redemoinho. Ele falava com Jó, falando ao coração de Jó. Jó não compreendia a sua situação, mas Deus se manifestava de uma forma diferente. Às vezes, até de uma forma dolorosa, Deus fala conosco, na perca de um ente querido, às vezes na perca do emprego, numa situação que você não deseja estar passando, e através daquela experiência, Deus tem falado com você. É como se você já estivesse sendo no processo amassado por Deus. E aqui, em vários textos, Deus, Ele se revela de uma forma surpreendente. Eu me lembrava que Deus se revelou a Saul, mas Saul, ele rejeitou as ordens divinas lançadas para ele através do profeta Samuel, e ele era desobediente. E quando o homem está em desobediência, mesmo quando ele for orar, ele vai orar, a porta se fecha, porque ele está em desobediência. Você lembra de Isaías 59, versículo 1? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir. Mas o que faz separação entre nós e Deus? O pecado. E muitas vezes o homem está em pecado, não está entendendo, ou você pode estar pela uma situação de prova, porque muitas vezes nós não compreendemos o que Deus quer falar. E aqui eu observo que Deus realmente, Ele tem várias formas de falar conosco. De fato, meus queridos irmãos, é impossível limitar a forma de Deus falar. Deus fala com o homem no ventre de um animal, de um peixe. Deus fala com o homem, fala com o mar, Ele faz como Ele quer, Ele tem soberania. Deus fala aos peixes: venha um cardume inteiro que eu quero encher esse barco. Deus, Ele dá ordem, a ordem a tudo é dele, Ele é soberano, Ele é o dono de todas as coisas. Ele manda um profeta dar ordem a uma rocha, e daquela rocha sai água. A gente vê que Deus faz, acontece. Se Deus está mandando uma ordem para você agora, ela se cumpre, porque é Deus que está falando comigo, com você. Parece até impossível, a gente precisa estar em muita reverência diante desse Deus. Se Deus quiser, faz você cruzar com a jumenta.
e o burro vai dar uma mensagem para você, você fica bestinha. Deus, ele fala como quer. Ele usa uma jumenta, ele usa um grande peixe, ele usa a água, ele usa o que ele quiser. Ele é soberano. Às vezes até uma pomba. Deus, ele tem sua forma de manifestação e ninguém pode enlatar o trabalhar de Deus. Deus, ele trabalha de uma forma grandiosa na vida do homem. De fato, queridos irmãos, de fato nós precisamos crer que pelo Espírito Santo, Deus, ele se revela ao crente. Deus, ele fala. O louvor que nós devemos é para Deus. O certo é que Deus, ele nunca deixa seu servo no escuro, sem direção. Ao contrário, pelo seu Espírito, ele guia o interior do crente, eles têm nos guiado. É interessante que a gente vai ver nos salmos, nos livros poéticos, Deus se manifestando ao homem de várias formas, mas às vezes parece que a gente está tão embrutecidos, a gente está tão travado, que não consegue mais ouvir a Deus. Vê um culto, alguém levanta a mão, alguém fecha os olhos, um diz amém, outro dá glória, e parece que aquele silêncio não está entrando nada, falta uma sintonia, porque às vezes nós estamos desligados. Quem sabe uma tarde toda de jogo, gritando pelo nome daquele jogador. Quem sabe uma tarde toda em uma televisão, eu sei lá, em alguma situação. Aí vem para a igreja, já vem com o espírito, já vem seco. E Deus, ele já está falando desde o começo do culto. E às vezes a gente não entende a voz de Deus. Queridos irmãos, Deus tem o momento certo. Eu compreendi isso aqui, lendo esse texto. Naquele momento, o profeta deveria descer para Deus falar com ele. E tem uma coisa interessante que também há uma harmonia bíblica. Quem disse que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus? Qual mensagem você gostaria de ouvir nesta noite? Você escolheria qual é a mensagem? Deus, ele fala do jeito que ele quer. Ele é soberano. Nessa mensagem, ele usa o seu servo. Eu não sei tua história em tua vida, mas ele fala. E ele diz ao profeta Isaías: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece estar certo, parece estar direito, mas não é um caminho bom. Nós precisamos realmente nos prostrar diante de Deus e perguntar a Deus: Senhor, é da tua vontade esse modelo de vida que eu estou vivendo, a forma que eu te sirvo? Porque a gente pede tantas coisas a Deus, e Deus, ele quer servos realmente fiéis que sirvam a ele, e a gente às vezes está servindo, parece como o apóstolo Pedro, vendo ele de longe, não está chegando perto, está cheio de mistério, mas não para servir a Deus. Há pessoas, e muitas, eu não estou falando assim igreja, mas estou falando em tese, muitas pessoas estão me escutando, já não tem mais interesse nas coisas de Deus. Vamos hoje de noite à igreja, é dia domingo, é bom a gente ir, eu vou te acompanhar, mas não vai dizer: Senhor, eu queria ouvir a tua voz, eu queria ouvir o teu Espírito falar ao meu coração, eu queria que tu usasse o levita, eu queria que tu usasse aquele homem no testemunho, numa oração, eu queria ouvir o pregador, a tua boca falando comigo. Pois Deus, nesta noite, manda você descer à casa do oleiro, e ele tem uma palavra certa para o teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Demais, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus caminhos são mais altos. É muito forte isso. Os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos, diz o Senhor. Às vezes a gente quer uma caminhada que Deus não está presente. Hoje já foi dito aqui, em uma oração, na abertura, parece que aqueles caminhantes de Emaús, sempre tristes, sempre queixosos, sempre reclamando, sempre de mal com a vida, sempre fazendo o que não agrada a Deus, e sabe da verdade, mas não buscou essa libertação ainda. Sabe, irmãos, então ele diz aqui: olha, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, fazem brotar, faz dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. O que está sendo pregado hoje é diretamente ao teu coração. Deus está presente e diz: desce, profeta, porque eu quero falar contigo. Deus sempre tem uma palavra para falar conosco, e aqui ele escolhe o momento certo. Eu já vi Deus falando com Jeremias dentro de uma cisterna, ele lá dentro, e Deus falando com ele, e alguém já perguntou para ele: profeta, tem alguma palavra de Deus aí? Ele fez: tem. Não importa a situação que você esteja, você serve a Deus, você anda com Deus, aonde você for, Deus vai te usar, porque tem uma palavra, porque você é vaso, porque você é instrumento, porque você ora, porque você lê Bíblia, porque você é uma escolhida, você é um escolhido. Então onde você passar, você vai falar o que Deus manda você entregar, e se a gente não falar, as pedras vão clamar.
Eu reconheço que na casa do oleiro é muito bom a gente ouvir a voz de Deus. Eu vou para a igreja do Timbi hoje. Não vou hoje no Timbi não. Hoje eu vou ficar em casa. Pois na tua casa Deus fala contigo aí. Ele fala que é hora de descer. Ele fala que é hora de obediência. E o profeta teve que descer para ouvir Deus falar. Está no versículo 3. E descia a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Era uma visão que Deus deu àquele profeta. Ele não sabia exatamente o que Deus queria, mas se Deus te colocou nesse lugar onde você está, ali onde você tem reclamado, é ali que Deus quer falar o teu coração, é ali que Deus quer te usar. Mas esse emprego não é bom, esse local eu não queria ir, mas Deus coloca você ali, porque ali você vai dizer, assim diz o Senhor, e Deus vai te usar. É no teu trabalho, é na tua vizinhança. Você é um servo, você é sal, você é luz, e Deus quer te usar. Eles, profeta, te levanta. Isto foi exigência divina. Está no versículo número 2. Levanta-te. Tem muito crente sentado, tem muito crente parado. E a mensagem nessa noite diz, levanta-te. Levanta-te, diz o texto, e desce lá na casa do oleiro. O que é que eu vou fazer na casa do oleiro? Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E o profeta, no versículo 3, diz que imediatamente eu desci. Louvado seja o nome do Senhor. Isto foi exigência. Descer, neste caso, tem a ver com mudanças de postura, às vezes mudança de pensamento, às vezes de paradigmas, de atitude que muitas vezes adotamos e que está em desarmonia com a vontade do Senhor. Eu falei sobre Saul, e eu pesquisei, vi lá no 1 Samuel, no capítulo 28, versículo 6, quando Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe falou, nem respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Tudo ele fez, ele consultou até o sumo sacerdote para falar, o sacerdote falar com ele, tinha as pedras representando o Urim na estola sacerdotal. Deus não se revelar por nada, e alguém diz, parece que o céu está de bronze, eu vou para a igreja, não escuto mais a voz de Deus. É preciso se quebrantar, é preciso pedir perdão, é preciso se prostrar, porque Deus é presente, Deus está aqui conosco. Se você não está sentindo a presença dele, comece a pedir misericórdia, porque você está precisando de um avivamento na sua vida. É hora de descer, é hora de parar de ficar tanto em televisão, quem sabe nas redes sociais, e ler mais a Bíblia, e buscar mais a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto você está perto. E eu desci, e nessa descida, irmãos, ele ouviu a voz de Deus. Mas Deus, quando mandou Saul naquela guerra, ele não via mais Deus, ele não via mais os profetas. Sabe por quê? Porque Saul vivia em desobediência à palavra do Senhor, e isso impedia que Deus falasse. Lá em 1 Samuel 28, 6, quando estivermos no lugar e na posição que Deus escolheu para nós, será possível ouvirmos a sua voz. É interessante que Elias estava na vontade de Deus, e ele subiu ao monte, e houve aquele vento calmo, Deus falando com ele daquela forma. Deus fala da forma que ele quiser, Deus ele brada, mas no silêncio também Deus ele pode falar contigo, e fala comigo também. Deus tem o momento e o lugar certo para falar conosco. Felizmente tem gente que vai ouvir a voz de Deus, às vezes numa UTI. Muitas pessoas vão ouvir a voz de Deus na calamidade, na hora da dor. Teve alguém que ouviu a voz de Deus na Bíblia, estava pendurado na cruz do Calvário, e ali disse assim, lembra-te de mim, mas quem sabe nunca tinha feito aquela... Diz que não tem oração, aquele pecado, aquela vida, aquela enfermidade é para a morte. O que resta é virar para a parede e fazer uma oração a Deus se derramar. E o Deus que botou na prova é o Deus que tira da prova. O Deus fala com o profeta, quem resolve não é profeta, quem resolve é Deus. Profeta tem que obedecer. Desce, eu desci, lá tu vai ouvir minha voz. E ele começou a entender o que Deus queria falar com ele. Bendito seja o nome do Senhor.
Deus tem um momento certo para falar com você. Quem sabe essa noite é um momento que quase você não vinha, você está aqui, chegou desanimado, não crê mais em nada. É o terceiro mês do ano que começa e parece que as coisas não estão mudando, parece que não está fluindo, e eu estou precisando de uma resposta de Deus urgente. Eu estou precisando de um milagre de Deus urgente, parece que nada está dando certo na minha vida. Mas Deus tem um lugar certo e a hora certa. Eu vi uma expressão que eu nunca mais vou esquecer. Deus nunca vai chegar atrasado. Deus chega no momento certo. Ele diz assim: eu estou contigo. O vaso sempre é moldado conforme a vontade de Deus, a vontade do oleiro. E o profeta enxergou isso. Ele chegou lá o texto e ele viu logo uma visão de um vaso que estava de barro, quebrado. E aqui eu fiquei observando nesse segundo tópico. Primeiro, Deus tem um lugar certo para falar comigo, com você. Ele tem um momento e um lugar certo. Mas o vaso sempre é moldado conforme a vontade de Deus. A parábola do oleiro que estamos lendo, ela possui inúmeras figuras espirituais, irmãos. Quando a gente lemos esse texto, dentre elas eu quero destacar algumas. Primeiro, quem é o oleiro? Tipifica Deus, ou não é? Fala, oleiro de Israel. O oleiro está aqui, é Ele quem trabalha em nossas vidas. Então esse oleiro é Deus. Diga assim: o oleiro, diga bem forte: o oleiro é Deus. E daqui a pouco você vai saber quem é você. Você deve estar desconfiado. Quem é você? Se o oleiro é Deus, quem é o barro? O barro somos nós, o vaso, quebrei às vezes quebrado. Davi, certa vez, no pecado, ele se sentiu: eu sou como um vaso encostado, um vaso quebrado. Tem pessoas que não cantam mais, tem pessoas que não oram mais, tem pessoas que não vêm mais para a escola dominical, tem pessoas que não têm mais intimidade com Deus, tem pessoas que não choram mais, não sentem mais a presença de Deus. É como se fosse um vaso rachado, um vaso sem alegria. E aqui, Deus começa a moldar. Ali o vaso, Deus, o oleiro tipifica Deus, que toma o barro em suas mãos e dá ele um formato que lhe agrada. Uma coisa também que a gente aprende, está muito claro no texto, que não vai ser da tua vontade, não vai ser vai ser do jeito de Deus. Deus está preparando você, e aguarda, viu? Porque vem amasso de Deus por aí, vem amasso de Deus. Às vezes a gente não quer chegar, Deus sabe como a gente chega, Deus sabe a forma que a gente chega. E eu tenho encontrado uma expressão dentro do Evangelho, desde criança que eu escuto, que Deus chama pelo amor, mas também Ele chama pela dor. Às vezes tem uma tarrafa e vem peixe, às vezes é o anzol, e o anzol vem rasgando tudo. E tem pessoas que vêm no sofrimento. Ai meu Deus, eu nunca esqueci de uma mensagem de um seminarista na minha época de seminário. Ele dizia que o lugar que chama mais Deus é na rampa da restauração. Ai meu Deus, mas vai dali com dor. Esteve esquecido de Deus. Queridos irmãos, o barro aponta para o homem, a sua fragilidade, transitoriedade. O barro aponta para o homem, o vaso, a sua limitação. A casa do oleiro serve muito bem para representar o templo, o lugar de culto, onde Deus fala de diversas maneiras. A roda, e essas rodas, qual é o tipo, qual é o significado? É o instrumento de trabalho do oleiro, representa as várias situações que Deus cria para operar. Deus opera ou amassar nossas vidas. Irmãos, tem pessoas que dizem: pastor, eu não estou suportando mais. Eu quero dizer, você entenda, você está sofrendo um amasso de Jeová. Deus está amassando você, até você entender que Ele é grande, Ele é poderoso, e o vaso não tem direito de falar nada com o oleiro. Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, e do jeito que Ele fizer, agradeça. É do jeito de Deus. Vou fazer do meu jeito. Tem gente que vai chorar, vai preparar o lenço. Vou fazer do meu jeito. Deus às vezes quer chamar a nossa atenção, a gente não, parece estar desprezando Deus. Aí quando vê aquele momento, Deus disse assim para um profeta: eu vou tocar na delícia dos teus olhos. Eu não sei, quando ele disse aquele profeta, ele ficou logo desmanchado. Tem coisas, sabe, que Deus tem preservado, tem poupado. Não é uma mensagem que ameaça. A Bíblia lembra, na igreja lá de Éfeso, assim: lembra-te onde caíste e volta para teu primeiro amor. Muitas vezes estamos afastados do nosso lugar. Então, o texto fala que Deus fala de diversas formas. E o vaso terminado, sabe o que é? É o tipo de crente em ordem, obediente, que agora faz a obra do Senhor. Tem crente aqui que já foi bem amassadozinho na terra, bem amassado, começou a perder. Eu fico pensando na vida de Jó. Vocês acham que Jó foi amassado muito ou não? Jó foi amassado. Perder filhos, geralmente os filhos dizem assim: ó, a gente está preparado às vezes para enterrar o pai,
ou a mãe. Parece que é a lógica. Mas quando é o contrário, quando é o filho, quando é o pai que enterra seu filhinho, quanta dor, quanto sofrimento. E a gente tem visto o mundo agonizando quanto a esse respeito. No momento da transformação do simples barro em um belo e útil vaso, um longo e demorado processo entra em curso para tirar as impurezas daquela massa e alcançar a liga ideal em outras coisas. Às vezes alguém pensa, o pastor faça uma oração para mim rápido aqui, o negócio está feio lá em casa, o pastor faz uma oração, faz duas, faz três, e quando você encontra com o pastor, como é que está, meu filho? Está piorando. É que Deus está amassando, é que Deus está amassando. As coisas estão piorando, é porque Deus está trabalhando, é porque está amassando. Deus está piorando, pastor, as coisas. Deus está falando contigo nesta noite, que Ele está amassando o vaso. O oleiro está presente, irmãos. O barro não pode argumentar com o seu Criador, apenas se conformar com o formato que Ele lhe der. Isto indica que o crente, em vez de maldizer a vida, ou viver o tempo todo ansioso, deveria sem delongas entregar-se o corpo, a alma, aos cuidados do Senhor. Quem lembra de 1 Pedro, primeira carta de Pedro 5 e o versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o crente, quando entra na depressão, quando entra na luta, se isola, entra na caverna, se distancia. Mas quando está em comunhão com Deus, Deus fala com você na caverna. É você na caverna e Deus falando com você. Elias, o que tu fazes aí, meu profeta? Sai da caverna que eu tenho obra para você ainda. Você vai ser substituído lá na frente, mas ainda tem trabalho. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus ainda tem coisa na tua vida. Jeremias escreveu que o oleiro refez o vaso, segundo bem lhe pareceu, está no versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. Eu tenho encontrado muitas pessoas na minha caminhada dizendo assim, pastor, parece que o negócio para mim acabou. Vai fazer uma oração na minha casa que está uma desgraça lá na minha casa. Nada está dando mais certo. As coisas estão dando tudo errado. Será que Deus não está amassando a tua vida? Essa noite, essa mensagem veio muito forte no meu coração. Às vezes a gente está andando como a gente quer. E certa vez, Jesus disse a Pedro, Pedro, quando tu era mais moço, tu fazia o que tu querias, agora tu vai mudar do meu jeito. Há muitas pessoas que pensam que abrir a Bíblia no Salmo 91, sua casa está salva. Há muitas pessoas que pensam que abrir a sua Bíblia no Salmo 23, fica amarela aquela parte, a carta está salva. Tem muitas pessoas que pensam que dá 7 pulos, 7 glórias, não sei o que, está tudo bom. É viver com Deus, irmão, é ler a palavra, é não ter vida de movimento, mas um crente temente ao Senhor, andando com Ele. E tem muitas, eu vou usar uma expressão forte, muitas mandigas por aí, muitas formas de cultuação. Faz isso, dá 8, dá 9 glória, e a pessoa às vezes está com a vida totalmente fora do altar. Certa vez eu trabalhando com rádio, uma pessoa que estava completamente longe de Deus, até numa vida que não agradava ao Senhor. E o dirigente daquela rádio, o apresentador do programa, se dê 7 glórias que hoje você vai receber tudo. Ô irmão, em vez de dar 7 glórias, dobra teu joelho, pede perdão do pecado, pede a Deus misericórdia, porque a Bíblia diz, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você pode dar 1000 glórias, mas se você não se converter, se eu não me converter, se nós não descermos diante de Deus, esse glória não vai ser ouvido. Parece que é muito forte essa palavra, eu queria que você examinasse comigo aqui rapidamente. Lá em Provérbios, sabedoria, no capítulo 1, eu sempre achei esse texto forte. Eu poderia também compartilhar a visão do profeta Isaías, mas ele diz assim, um convite à sabedoria. Capítulo 1, versículo 20, a suprema sabedoria, ela fala, clama, pelas ruas se levanta. Até quando, versículo 22, até quando, ó nécio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis de carne. E vós, loucos, porque tu aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque eu clamei, e vós recusaste, porque estendi as minhas mãos, e não houve quem me atendesse. Versículo 25, antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste saber da minha repreensão.
Quantas pessoas nesse momento estão ali no presídio, ou no hotel, ou no Aníbal Bruno, em qualquer lugar, dizendo: Senhor, por que eu estou aqui? Porque Deus está amassando, meu filho. É amasso de Jeová, é Deus trabalhando, é Deus querendo tu com a vida melhor. Porque, meu irmão, tem pessoas que saem ali para continuar do mesmo jeito. Pois Deus está falando nesta noite: vou eu te amassar, guarda essa data. Deus está amassando, agora desce, converte, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído, e aqui tem palavra de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o verso de número 28, como é forte, Provérbios 1, 28. Queria que a igreja me ajudasse aí. O que é que está escrito? Então clamarão a mim, de madrugada me buscarão. Cada de madrugada, dá 7 horas de madrugada, dê 10, perca teu sono. Mas se você não se converter, não se voltar, não vai ter nada. Versículo 29. Porquanto odiaram e não preferiram o quê? Irmãos, eu acho tão claro isso. Não quiseram nem ouvir o conselho de Deus. Os homens, por favor, leia o verso 30, os homens, vamos lá? Não aceitaram e desprezaram. Deus repreendendo o camarada. É alguém que em casa não dá atenção à esposa, é alguém que não conversa com os filhos, tem amizade em todo canto, em casa é mudo, é uma esposa preguiçosa, que não ajuda o marido, está encostada, não se levanta, não faz café, não ajuda, quer tudo e não dá nada. Eu entrego o que Deus manda. E é assim mesmo. Assim como tem homens também negligentes, filhos desobedientes. E a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Mas não querem saber. Só que está vindo aí o oleiro. Só que está vindo aí o oleiro e vai amassar. Vai amassar. Estou avisando aqui, porque Deus está falando comigo e com você. A massa de Deus não é muito bom não. Mas veja aqui. Versículo número 30, está aqui: não quiseram ou não aceitaram o meu conselho. Eu vi um ditado que diz assim: quem não ouve conselho, raras vezes acerta. Deus fala tanto, não é comigo não, estou nem aí. É jovem, isso é adolescente, num pecado, na prostituição, brincando com Deus, muitos no adultério, nas mentiras, é tanta enrolada e diz que é crente, mas não é um salvo. Está distante de Deus. O versículo 31, eu vou concluir, quando ele diz assim, verso 31, está ok? Então falhou aí, mas está aqui na Bíblia. Portanto comerão do fruto do seu caminho, vou repetir. Portanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, que se desviaram. Mas aquele que me der ouvido, habitará seguramente e estará descansado. Irmãos, diga para seu irmão, não vai se ofender não. Ouve a voz de Deus, irmão, ouve a voz de Deus, diga a seu irmão. Deus, Ele tem falado. E aqui, meus irmãos, temos aqui uma referência. A soberania de Deus, Ele faz como quer. A liberdade e a soberania de Deus, a vontade de Deus consiste em fazer de cada um de nós uma verdadeira obra-prima. Você já viu aquele versículo? Que a vida do justo é como a luz que vai brilhando cada dia mais até ser o quê? A gente reclama, a prova não acaba, pois essa prova é te amassando, meu querido. Você não queria uma resposta? Veio hoje. É prova do amasso de Deus, é o oleiro modando, e você vai sair dali brilhando, e você vai sair dali diferente. Agora não reclama, porque Deus tem coisa grande, está chegando a tua vitória, está chegando o dia de você cantar, mas suporta mais um pouquinho, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não me para mentir. E se você tem promessa de Deus, comece a cantar, está na minha mente, porque Deus, Ele tem coisa na tua vida. Amados irmãos, essa mensagem ela é muito profunda na minha vida, na sua também. Primeiro a gente viu que Deus tem um momento e um lugar certo para falar. É na casa do oleiro, Deus fala dentro de um barco, Deus fala na boca de um peixe, Deus fala no redemoinho, Deus Ele tem forma de falar. Deus fala no teu quarto, o Espírito Santo brada através de um louvor, de um levita, de um hino. Deus fala com você. Uma certa vez o irmão disse que Deus falou com ele quando o carro dele quebrou. Eu disse: quando o carro quebrou? Ele disse: foi.
Eu não estava nem aí. Quando o carro quebrou, passei uma situação, e ali ele empurrou, pediu ajuda e travou de vez. E o carro não tinha seguro, teve que dormir na rua. Ele falou, mas meu Deus, que situação é essa? Aí Deus, eu quero caminhar um pouquinho contigo, servo. Ele caminhando no escuro. Às vezes Deus permite situações que a gente nem imagina, por causa da dureza do nosso coração. E a gente passa a andar, alguém fica de fora querendo ajudar. E eu quero dizer algo para você. Se tiver alguém na prova, só quem vai tirar da prova é quem colocou na prova. Você fica orando, porque não sai não. Só sai no dia que Deus determinar. As coisas começam a complicar. E eu quero concluir. Em primeiro lugar, Deus tem um momento certo para falar com você, que sabe nessa noite foi esse momento. Também o vaso sempre é moldado conforme a vontade do oleiro. E em terceiro e último lugar, Deus e o vaso quebrado. Eu me lembro muito, diácono Dario, me permite, ele era muito jovem, muito adolescente ainda, quando tinha um irmão na igreja, bem simples, que ele dizia assim, eu e Jesus somos um só. Às vezes tem coisa que não vai se meter nem pai, nem esposa, nem esposo, é você e Deus. Tem hora que no deserto só fica você e Deus. É uma coisa tão pessoal que Deus, eu quero tratar contigo. Eu sei esperar depois de trabalhar tanto em um bazar, minha esposa com a minha família. Eu nem sabia que no outro dia eu estava sendo recolhido, internado, 10 dias no UTI e num lugar isolado. Eu disse, por que eu estou aqui, meu Deus? Minha mãe fez uma visita, começou a chorar, com uma máscara. Diz assim, você não vai embora agora não. Eu disse, mamãe, possa ser que seja meu dia. A gente fica pensando mil coisas. E não melhorava. A noite tremia, as coisas pioravam. Muitas injeções, muitos exames. E esperava o resultado. E foi constatado H1N1. Eu estava no Hospital Esperança. Uma das irmãs minhas vieram me visitar, desesperada, porque estava morrendo muitas pessoas, ninguém queria alertar para não causar pânico. E eu entendi isso. E ali Deus falou comigo a madrugada inteira. E quando a madrugada eu estava acordado, não conseguia dormir, pensava que, eu não sei, Deus, o que é que tu quer? E eu comecei a ter um assunto com Deus, um particular. E esses particulares com Deus só acontecem no momento de muita dor. E de repente eu vi entrando um irmão dentro daquela, eu nunca mais vou esquecer disso. Teve um diácono que veio me visitar, eram umas 2 horas da madrugada. Isso é hora de visitar ninguém. Eu fiquei até assustado. Eu vi que não era nem enfermeiro, tudinho, mas era uma pessoa que vinha em minha direção. Chegou na minha cama e se ajoelhou. E orou pela minha vida naquela noite. Foi o diácono Dario. Ele entrou, era madrugada. Ele estava de serviço e lembrou do pastor, disse, eu vou lá naquela UTI. E não podia entrar. E quando eu vi, ele estava ali junto de mim. Dario está escutando essa palavra. E naquele momento eu estava pedindo uma resposta a Deus. Tem hora que Deus vai colocar a gente no calabouço, sabe, irmão? Tem hora que Ele quer que você entre na fornalha. Agora quando entrar na fornalha, o quarto homem se aproxima. Nunca a gente está só. Tem hora que pode ser na cova dos leões, mas ali o leão não vai tocar em você. Então o crente não deixa de passar por essas situações, mas nessa situação Deus chega presente e manda um recado para você. Deixa eu concluir em oração. Quando precisamos ser refeitos? Você acha que precisa ser refeito ou está tudo bem na sua vida? Tem alguma coisa que precisa melhorar? O novo nascimento nos torna perfeitos. Será que acontece isso? Ou a gente precisa melhorar? Quais as imperfeições que se manifestam com frequência na tua vida, na minha vida? 1 Coríntios Paulo fala sobre a igreja que vivia na carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Devemos esconder de Deus, não devemos esconder nossas mazelas. Precisamos confessar e pedir a Deus restauração. Se você ler o Salmo 51, do homem segundo o coração de Deus, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Salmo 51, muito conhecido, do versículo 1 ao versículo 4. Deixa eu aqui apresentar para você esse texto muito conhecido. Mas foi um rei, ungido de Deus, que orou no momento da sua luta. E ele orou a Deus da sua dificuldade, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Escuta essa, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus faz lembrar você, é nisso que você está pecando, é isso que você está fazendo que não está me agradando, a gente sabe. Por isso que a Bíblia diz, examine sobre a si mesmo. Tem coisa nesta noite que você está ouvindo, precisa abandonar depressa, porque vai vir de Deus resposta aí, a massa de Deus.
E o versículo 4 ele diz: veja que confissão: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mau aos teus olhos, para que seja justificado quando falares, e puro com teus julgares. Eu nasci na iniquidade, e em pecado gerou minha mãe. A igreja pode ficar em oração nesse momento. Amados irmãos, vaso defeituoso, Deus ele vai amassar. Suas medidas disciplinadoras, Hebreus capítulo 12, versículo 7, vem disciplina de Deus, porque Deus disciplina quem ama. E aqui, meus irmãos, essa disciplina visa o nosso aperfeiçoamento. A correção é para promover o nosso crescimento em Cristo. Deus usa o modelo de Cristo para talhar nosso caráter. Deus está trabalhando no teu caráter. Deus não desiste do vaso imperfeito, glória a Deus por isso. Antes, a sua divina paciência busca novas oportunidades para tratar desse vaso. Tomé, um vaso rachado, ele voltou para tratar de Tomé. Deus ele quer nos aperfeiçoar. Deus não desiste de você, até que nos tornemos o que Deus planejou para nós. A sua obra não vai parar. Deus não vai parar de trabalhar na sua vida. Sua motivação para trabalhar em nós é por intermédio de nós. Não que devemos corresponder a nenhum de nossos caprichos humanos, mas a gente tem que depender de Deus, o seu plano, o seu propósito e o seu imenso amor. Em oração, irmãos, eu quero concluir dizendo: na parábola do oleiro, aprendemos muitas lições de importância vital, e talvez a principal delas aponta para a soberania de Deus e para a nossa dependência dele. O Senhor só se contenta com a perfeição. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Deus não está satisfeito com muitos dos filhos seus, porque estão andando em desobediência, às vezes andando no pecado. Mas Deus não desiste de você. Não vai ser do seu jeito. Deus é soberano. O Senhor só se contenta com a nossa melhora, com o nosso aperfeiçoamento. Por isso, sempre foi necessário a disciplina na vida da igreja, na vida do seu povo. Vamos voltar à nossa posição inicial, o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. A nossa vocação é a vontade de Deus, e Ele quer fazer um milagre na sua vida. Pense nessa mensagem nesta noite. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus, mas eu sinto que estou distante? Eu sinto que eu estou falhando. Eu sei das minhas faltas, eu sei das minhas fraquezas. Pois Deus ele te visita, ele levanta um profeta nesta noite, seu servo, para dizer: eu vou te amassar, e eu quero trabalhar e tenho um trabalho na tua vida. A igreja tem oração. Eu não queria que você saísse do seu lugar não. A igreja está em oração. Mas onde você estiver, você é um vaso que entrou aqui hoje. Você diz: pastor, realmente eu estou rachado, e eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, e eu quero que seja feita a vontade dele na minha vida. Eu quero ser, Gabi, como um vaso na mão do oleiro. Quebra a minha vida, meu Deus, e faz-a de novo. O ano começou, 2 meses já passaram, 60 dias. Hoje a gente está vivendo o 1º de março. Parece que nada mudou. Continua com a mesma situação. Às vezes, irmãos, me permita dizer, com a mesma indiferença na obra de Deus. Não tem sido obediente, e Deus está te amassando. Você depende de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. A igreja em oração. Senhor amado, como um vaso nas mãos. Você pode fazer essa oração. Do oleiro. Peça para Deus quebrar mesmo. Está rachado já. Quebra minha vida. Peça para Deus fazer outra vida. E faça de nós. Meu Deus, eu quero ser de verdade. Eu quero ser. Eu quero ser, é um desejo meu. Eu desejo isso. Eu quero ser. Eu quero e preciso de mudança na minha vida. Um vaso novo. Só instrumental agora. E eu pergunto, irmãos, ainda não são 9 horas, mas quero terminar. Você viu que essa mensagem de hoje, nesse primeiro domingo de março, passou aí carnaval, a festa da carne, quem sabe muitos deslizes, e Deus nesta noite está dizendo: eu quero te fazer um vaso novo. Você entendeu essa mensagem? E eu quero humildemente perguntar a você, que eu sou um pregador, e tenho que terminar com essa pergunta: você quer vir a Cristo?
sentado como você está, faça um sinal. Sou eu, pastor. Nesta noite eu entendi que essa mensagem foi para mim. E eu quero que Deus faça a vontade dele na minha vida. Um dia eu fui batizado, sou até crente, mas eu confesso que eu me senti tudo distante. Eu até abandonei, mas eu reconheço esse chamado nesta noite. E quero que Deus faça em mim um vaso novo. Quem tem coragem? Levante a sua mão onde você estiver. Não precisa vir aqui à frente, mas se essa mensagem tocou no teu coração e você sentiu que Deus está te amassando e quer melhorar, faça um sinal. Onde você estiver, em nome de Jesus. Peço que a igreja fique orando. Eu sei que Deus faz o querer efetuar, segundo a sua vontade. Você quase que não chegava aqui hoje. As coisas parecem estão piorando. A luta tem aumentado. E alguns têm dizendo assim, eu não aguento mais. Tem medo do futuro, medo do presente. Parece que a vida não flui mais nada. Pois Deus quer falar contigo, no momento certo, nessa noite. Pastor, eu preciso de oração. Quero dizer, Deus te abençoe. Quem que tem coragem? Você tem coragem? Amém, meu filho. Deus te abençoe. Tem a segunda vida. Fique no seu lugar, não precisa vir aqui. A segunda vida. Pastor, eu já estou sentindo os amassos de Deus na minha casa, na minha família. E eu estou precisando de uma mudança e eu estou sem força. Quem é a segunda pessoa? A igreja está em oração, por favor. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou repetir. As lutas só têm aumentado. Eu não sei da tua vida nada. Mas sei que vem um desânimo muitas vezes para estar na casa de Deus. A Bíblia, quem sabe hoje você não leu, ou esse ano leu muito pouco. Já não tem mais os atrativos. Esse vaso está rachado. Desce à casa do oleiro. Você ouviu a voz. O oleiro está trabalhando. Não espere piorar as coisas. Não espere vir pelo anzol. Você não veio aqui hoje? Deus te trouxe. Quem é a segunda pessoa? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, minha filha. Mais uma vida aqui para a glória de Deus. Quebra minha vida, Gabi. Diz assim, quebra minha vida e faz de novo. Minha vida, só Deus pode quebrantar o coração, só Ele. Não é o pregador. Você quer uma vida diferente? Eu quero ser. Eu quero ser. Diga a Deus mesmo, eu quero ser, meu Deus. Eu quero ser um vaso novo. Toda a igreja de pé, por favor, toda a igreja. Duas vidas disseram, eu quero ser um vaso novo. Eu sei, como diz o texto do profeta Isaías 55:11, a minha palavra não volta vazia. Por favor, irmão, não sai do seu lugar ainda não. Quem é a terceira pessoa? Você ficou de pé? Você vai sair daqui sem dar uma resposta a Deus, porque Deus já falou contigo. Tem a terceira pessoa, um adolescente, um jovem. Você está dizendo, Deus falou comigo, pastor, tenho certeza. Eu ouvi Deus falar comigo. Eu sinto uma tristeza, um desânimo. Eu estou precisando de um avivamento na minha vida. Igreja, ora, porque tem essa vida aqui inquieta. Você nem sabe o que está passando nessa pessoa, na sua família, na sua casa. Quem é a terceira pessoa? Um sinal. Eu quero orar. Teve uma vida, teve duas, mas tem alguém aqui que está passando, parece até que está, sabe, até já desejou, preste atenção, até terminar a sua vida. Mas Deus tem um plano na sua vida, não vai acabar desse jeito não. A igreja está em oração. Quem é a terceira vida? Em nome de Jesus, onde você estiver, corajosamente. Pastor, já fui batizado, desci as águas, andei pela igreja, mas eu não sinto mais a alegria da salvação. Você precisa desse renovo. Eu quero ser um vaso novo. Em nome de Jesus Cristo. Não se conforme com esse mundo. Esse mundo é mau. Esse mundo não é amigo, é inimigo. Se há a terceira pessoa, eu quero orar com você agora. E por você. Ora comigo. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Pai querido, obrigado a Deus porque essa parábola do oleiro é tão conhecida. E fala de um Deus que manda em tudo. O Senhor diz ao profeta, exige dele, é uma exigência divina. Desce à casa do oleiro, muda teus pensamentos, faz alguma coisa, sai do teu lugar, que eu quero falar contigo. Eu quero falar a casa de Israel, eu quero falar essa nação que se afastou de mim. E o Senhor usa o profeta, Pai. E o profeta diz, assim diz o Senhor, como um vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. E a mensagem é para Israel. Obrigado, Deus, por essas duas vidas que voluntariamente levantaram suas mãos, ó Pai. Abriram seu coração. Mas eu tenho certeza, Deus, tem, quem sabe, mais pessoas aqui sendo amassadas
e precisa confessar. Ó Deus, salva essa alma, Deus. Traz de volta ao redil. Traz de volta a tua presença, ó Deus. Porque nas longe da tua presença, ó Deus, a vida perde sentido, perde a alegria e perde o brilho. Deus, ouve essa oração, ó Deus. Dessa tua filha que está angustiada, tem estado angustiada esses dias, teu filho, porque sabe, Deus, está em falta. Parece que as orações já não são mais respondidas, mas está sabendo, Deus, tem consciência que precisa confessar como tudo a teu servo que nessa noite está se entregando, está se renovando, porque o Senhor recebe, o Senhor se compadece e o Senhor perdoa. Em nome de Jesus. A igreja diga amém. Ainda meu último convite, você orou comigo, pastor, eu senti que Deus falou comigo também, e eu sou essa terceira pessoa, não quero sair daqui sem fazer essa declaração. Eu queria até que o senhor já parasse de fazer esse convite, Deus está falando no meu coração. Quem é você que saiu hoje quase sem direção? Eu acho que vou passar direto, nem vou entrar na igreja. Aí sabe de uma coisa? Deus te abençoe, meu filho. Está ali uma vida, meus irmãos. É que Deus se revela do jeito que quer. Essa pessoa saiu de casa, mas dizendo, vou na igreja, vou passar. E entrou aqui, Deus já falou agora e revelou. Tem a quarta pessoa, é o oleiro de Israel, que quer fazer um lugar na sua vida. 3 vidas, tem a quarta. Eu vou encerrar, sabe, irmão? Porque já chegou às 9 horas. Mas não sai daqui sem tomar essa decisão. Tenha pressa, porque é uma exigência divina. Desça. Obrigado, Deus, por tudo, por essas 3 vidas, pela tua presença, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre essas 3 vidas, sobre todos que ouviram pela web, aqui presente, sobre aqueles que estão sendo amassados, disciplinados, porque o Senhor disciplina. Perdeu a alegria, perdeu a visão, mas tu és o Deus de restauração. Faz um milagre, ó Pai, e que essa graça alcance cada um de nós, todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.